Quando nascemos fomos programados a receber de vocês. Nos empurraram com os enlatados de USA, ABCs. Desde pequenos não comemos lixo comercial, industrial. Mas agora chegou nossa vez. Vamos cuspir o lixo em cima de vocês. Somos os filhos da revolução. Somos burgueses sem religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola. Começando com Geração Coca-Cola de Legião Urbana, vamos falar um pouquinho sobre as consequências da Revolução Industrial, cara. Consumismo, né, que está sendo dito nessa música. A gente vai falar sobre poluição, vamos falar sobre uma série de coisas, tá? Então acompanha aí que começou a aula do professor Gatinho, meus tchutchucos, tá? Primeira coisa, como é que vai começar essa revolução? O que ela vai mudar, né? O que ela vai transformar na sociedade? Primeira coisa, cidades lotadas de gente, multidão, gente pra caramba dentro das cidades, uma impessoalidade, uma falta de carinho com o próximo, sem aquela atenção, sem respeito, ninguém conhece ninguém, não se conversa com vizinhos. Então, é uma das características principais da Revolução Industrial, é que a partir dali, essa concentração muito grande de pessoas perde esses laços de afinidade que as pessoas tinham em pequenas comunidades, tá? Grande comunidade, grandes cidades, acabou isso, acabou essa brincadeira, tá? Outra coisa, produção de lixo monumental como nunca antes visto, e sem estrutura para recolher isso, sem estrutura para colocar isso em algum lugar, né? Até hoje a gente pensa nas nossas cidades brasileiras aí, tá tudo literalmente um lixo, né? A quantidade de sons, a quantidade de barulhos, imagina para um cara que vivia no campo, né, que estava acostumado com aquele silêncio, com os barulhos próprios que você tem no campo, chegar naquela cidade barulhenta que funciona quase 24 horas por dia, devia ser uma loucura para uma pessoa do século XIX, cara, devia ser muito louco. Além disso, você vai ter uma tensão social cada vez maior, né? Porque você vai ter um distanciamento entre a elite, a burguesia e o proletariado que estava embaixo. Isso acaba gerando o quê? Uma disputa entre os dois. Essa disputa acaba gerando criminalidade em função da pobreza do proletariado, em função das más condições de vida e daquela necessidade de buscar, né, coisas a mais para eles, beleza? Não estou justificando criminalidade não, pelo amor de Deus, né? Então isso gera uma tensão social cada vez maior e a necessidade de uma polícia cada vez mais especializada. No caso da Inglaterra, a gente vai ter o surgimento da Scotland Yard, tá? A famosa Scotland Yard do Sherlock Holmes, tá? Que é bom você dar uma pesquisada. Além disso, a gente vai começar a ter toda uma mudança no que se refere ao cenário da literatura mundial. Tá? As literaturas que eram propriamente mais para o campo, com coisas relacionadas com isso, agora vamos ter literatura típica das cidades que vão retratar toda essa realidade social. A gente vai ter um fascínio cada vez maior com as metrópoles, a gente vai ter alguns personagens que vão ser de extrema importância para a gente poder entender o surgimento, para a gente entender a noção de realidade que tinha na metrópole do final do século XIX, início do século XX. A gente vai ter o Arthur Conan Doyle, que vai contar a história do Sherlock Holmes, né, que vai falar sobre criminalidade, vai falar sobre polícia. A gente vai ter o Charles Dickens, o livro mais famoso dele é Oliver Twist, pelo menos é o que eu conheço, né? Então, que ele vai falar sobre a cidade, sobre as dificuldades cotidianas. A gente vai ter o poeta Charles Baudelaire, né, que era francês, Edgar Allan Poe também, que vai falar sobre a solidão nas cidades e tudo mais, tá? Então, a gente vai ter uma nova noção de realidade, uma nova forma de lidar com essa realidade e, consequentemente, a literatura se adapta a tudo isso. Beleza? A gente vai ter uma série de transformações sociais e também a gente vai ter transformações no que se refere ao ambiente em que as pessoas vivem, né? O próprio habitat muda pra caramba, tá? E a gente também vai ter a questão dos impactos ambientais, né? A gente vai ter a crença dos recursos infinitos, como se não tivessem fim. A gente vai ter a questão da poluição, né, que vai
cada vez se tornar maior e as pessoas não tinham noção do quão nefasto isso poderia ser para a sociedade. Tanto é que Londres, ali no finalzinho do século XIX, se torna uma cidade quase inabitável, cara. A fumaça, o lixo, as doenças que proliferavam por ali, cara, ficou muito ruim a sobrevivência e tudo mais. O habitat vai se transformar como um todo, a gente vai ter uma série de espécies que vão acabar entrando em extinção em função disso. A gente vai ter o caso das mariposas de Manchester, né, que elas tinham uma coloração típica para se camuflar nas árvores e, consequentemente, após essa revolução industrial, eles não tinham mais como camuflar porque não tinha árvore, cara. Então elas estavam adaptadas a se camuflar nessas árvores e, consequentemente, não poderiam mais. Outra coisa que vai acontecer muito vai ser a questão do desmatamento, né? Floresta na Inglaterra quase nenhuma, tá, gente? Só depois a gente vai ter um processo ali, principalmente a partir do Greenpeace, de tentativa de retomar aquela mata que existia em alguns locais específicos, né? A questão dos dejetos, a questão do saneamento vai ficar muito complicado dentro da Inglaterra, tá? Eles vão ter que criar novas tecnologias para poder lidar com essa quantidade muito grande de dejetos. Você tem que pensar, pô, Londres chega a ter 1 milhão de habitantes ali durante aquele período final do século XIX. Tá? Imagina uma cidade do século XIX com 1 milhão de habitantes. Cara, muito complicado mesmo, né? E quando a gente pensa em toda essa loucura que foi a Revolução Industrial, né? E quando a gente pensa na nossa sociedade atual, que é fruto dessa Revolução Industrial, a gente pensa na necessidade de aprender a lidar com essas mudanças. Né? E o que começa a pensar, principalmente atualmente agora, né? A galera fala sobre consumo consciente, a gente consumir somente aquilo que a gente precisa, não ficar naquela loucura de consumo, né? A questão, pô, celular você vai ter que trocar todo mês, né? Todo ano, né? No caso, uma roupa você tem que ficar comprando compulsivamente, cara, isso gera dejetos, e esses dejetos, esse lixo, às vezes não tem onde jogar, né? A bateria dos celulares, o couro da sua roupa, cara, muita coisa pode dar problema, beleza? Então, consequentemente, esse consumo consciente acaba se tornando importante. A questão do reuso, né, dos materiais, a questão da reciclagem acaba se tornando algo de extrema importância para fugir um pouquinho daqueles paradigmas da Revolução Industrial, mas ainda é muito complicado. A gente tem estudiosos que falam que isso não vai funcionar, e a gente tem estudiosos que falam que isso irá funcionar em si, tá? É um problema, é algo a ser pensado, né? Com carinho, com cuidado, porque terra a gente só tem uma, tá? E se a gente acabar com essa terra, bye bye humanidade. Tá bom, meus tchutchucos? Tá? Outra coisa que vai acontecer durante a Revolução Industrial, a gente vai ter o processo em função desse desenvolvimento industrial inglês, a gente vai ter uma supremacia inglesa no que se refere ao comércio, né? Não tem como a Inglaterra se tornar grande potência industrial se ela não tiver um comércio forte. Ela precisa comprar a matéria-prima e vender os seus produtos, beleza? Então a gente vai ter um processo de transformação que vão advir principalmente da indústria têxtil. A indústria têxtil vai se desenvolver, vão criar uma série de novas tecnologias, né? Eles vão criando tecnologias necessárias para o desenvolvimento da indústria têxtil, da mineração. Você vai precisar de ferro, você vai precisar de carvão para você poder produzir as máquinas. Isso melhora, eles vão acabar criando tecnologias para poder minerar melhor, vão criar tecnologias melhores para metalurgia, para produção de aço e tudo mais. A gente vai ter a questão dos transportes que vão começar a se desenvolver cada vez mais devido ao intenso comércio, né? O desenvolvimento de locomotivas, de barcos a vapor que vão ajudar pra caramba nesse processo. A gente vai ter agricultura que vão utilizar dessas tecnologias que estão surgindo aí para o seu desenvolvimento, gerando um excedente de produção cada vez maior e suprindo as necessidades das cidades que estavam cada vez maiores. Você pensa em cidade maior, você pensa em uma concentração muito grande de pessoas que não produzem seu alimento. Então o campo ele tem que suprir essas necessidades, tem que atender às necessidades dessas pessoas que vivem na cidade. Isso é um problema muito sério. As relações comerciais, elas começam a se tornar cada vez mais intensas, tá? O mundo está se tornando cada vez mais interconectado. A gente vai ter a África e a Ásia que estão abrindo seus mercados, principalmente em função da
pressão diplomática inglesa, em alguns momentos nem tão diplomática assim. A gente vai ter a Guerra do Ópio, a gente vai ter as imposições inglesas no que se refere ao processo de colonização na Índia, a gente vai ter uma série de países que vão entrar sob domínio inglês através das armas. Tá? Mas a gente vai ter a diplomacia inglesa também atuando nessa brincadeira. A América também vai se vincular com essa potência inglesa, principalmente durante o seu processo de independência. Com a independência da América, eles se desvinculam das antigas metrópoles, da Espanha, de Portugal, e agora eles vão se vincular com a nova metrópole, uma metrópole comercial, onde ela vai ter, aí no caso da Inglaterra, vai ter um domínio comercial, vai ter um domínio econômico, mas não vai ter, no caso da América, não vai ter um domínio político, não vai ter um domínio territorial, beleza? A gente vai ter a questão do protecionismo de mercado, no que se refere aos interesses ingleses, e uma tentativa de abertura de mercado dos outros, beleza? Então a Inglaterra vai fechar o seu mercado para os seus produtos e vai tentar abrir o mercado dos outros. Esse modelo liberal, né, é o que mais bomba, né? Então ele quer liberalismo para os outros e protecionismo para eles. Normalmente é o que acontece na questão do liberalismo. Estou falando mal de liberalismo, não. Liberalismo é top das galáxias. Beleza? Aí o que a gente vai ter? A gente vai ter um processo de supremacia comercial cada vez maior, tá, dos ingleses. E tudo isso leva a um processo de expansão das ferrovias. Tá? O crescimento econômico se torna cada vez mais intenso dentro da Inglaterra. A gente vai ter o desenvolvimento dessas ferrovias, e essas ferrovias vão começar a surgir a partir de 1830, ali, por ali. Tá? Mudam as relações dentro da sociedade como um todo, devido à velocidade que as pessoas poderiam se locomover, devido à velocidade que os produtos se locomoviam dentro desse território. Tá? A gente vai ter um processo de expansão dessas ferrovias também, além da Inglaterra, para a França, para os Estados Unidos, beleza? Que vão mudar a cara desses países como um todo, principalmente os Estados Unidos, grande pra caramba. Né? E o discurso liberal se torna uma das características mais importantes do modelo de pensamento inglês, beleza? Mas lembrando, né, aquele liberalismo para os outros e protecionismo no caso deles, beleza? Então esse era o discurso característico. Agora bora para as consequências gerais da Revolução Francesa, para a gente fazer Revolução Industrial, para a gente poder fazer um resuminho básico. Primeira coisa, substituição do trabalho humano pelo trabalho das máquinas, o que vai acabar gerando um êxodo rural, um crescimento urbano cada vez mais acelerados. A gente vai ter um crescimento das cidades, gerando, né, devido à falta de estrutura, favelização, marginalização das pessoas, miséria, fome, violência, tudo isso vai ser gerado em função da Revolução Industrial. O aumento das indústrias se tornam cada vez maiores, uma produção e uma produtividade cada vez mais intensa, toda uma sociedade de consumo que está surgindo, advindo disso daí. Tá? E a gente vai ter dois grupos principais que vão se tornar como os grandes expoentes. Um lá em cima e outro lá embaixo. Quem é? Burguesia e o proletariado. Tá bom, meus tchutchucos? Beijo pra vocês.